Olá, meu nome é Camila e eu sou estudante do curso de Matemática na Universidade Estadual de Goiás. Hoje, minha abordagem será sobre a didática no ensino da matemática, a fim de elucidar algumas noções fundamentais que auxiliam no ensino-aprendizagem da matemática. Primeiramente, eu vou apresentar o conceito de didática. De acordo com João Comênius, a didática é a arte de ensinar tudo a todos. Podemos falar que ela compreende as etapas que compõem o processo de ensino-aprendizado. Todo esse processo de ensinar e aprender depende dos sujeitos que estão envolvidos, tanto dos professores quanto dos alunos. Nesse sentido, é importante mencionar que as finalidades educativas estão consoantes às necessidades da sociedade. A educação, ela tem como objetivo formar crianças e jovens capazes de exercer seus papéis para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Dessa forma, podemos afirmar que a didática é um método pedagógico que, além de se preocupar com o processo de ensinar e aprender, também se relaciona com as finalidades sociais, humanas e políticas. Piaget defende que o desenvolvimento infantil se divide em 4 etapas. A primeira é o estágio sensório-motor. Ela é uma etapa que compreende o período em que a criança está começando a interagir com o ambiente. Ela começa a conhecer e explorar o meio que vive através do sensorial. Assim, é importante para a criança pegar e sentir os objetos. O segundo estágio, que é o pré-operatório. Nesse, a criança começa a desenvolver a capacidade de fala. Sua interação, então, passa a ser também social. O desenvolvimento da imaginação e da linguagem contribui para que a criança passe a narrar fatos e situações através da representação verbal ou simbólica. O terceiro estágio é o das operações concretas. Essa etapa ela está relacionada com o desenvolvimento das percepções lógicas. A criança ela passa a ter a capacidade de resolver problemas relacionados ao seu dia a dia. Além disso, é importante mencionar que há o surgimento de noções básicas de número e tempo. Por fim, o estágio final, que é o das operações formais. Esse estágio ele representa o início da fase adulta. Nessa etapa, a criança passa a adquirir autonomia de relacionar conceitos abstratos e formular hipóteses. Podemos citar assim que há o domínio do pensamento lógico e dedutivo. A gente sabe que a matemática ela é considerada por muitos uma ciência abstrata, mas isso não impossibilita a correlação desta ao método concreto. Assim, as diversas áreas dessa disciplina de estudo viabilizam essa junção entre o concreto e o abstrato, como, por exemplo, os sólidos geométricos utilizados para análise em aulas de geometria. Ainda podemos citar os jogos educativos que podem ser aplicados em vários conteúdos. É importante mencionar que nos anos iniciais, a matemática exerce um importante papel no processo de aprendizado dos alunos. Além dela promover o desenvolvimento do pensamento lógico, ela também possibilita que a criança desenvolva o senso crítico e relacione o conteúdo às suas atividades rotineiras. A gente pode mencionar a taxonomia de Bloom. Ela é uma teoria de aprendizagem que auxilia os professores no processo de planejamento e aprimoramento dos métodos de ensino. Benjamin Bloom desenvolveu diversos estudos e pesquisas sobre a estruturação da educação. Podemos definir essa taxonomia como basicamente um método utilizado para definir os objetivos da aprendizagem, e ainda também é utilizado para a elaboração das aulas através dos níveis hierárquicos estabelecidos. Agora eu vou citar quais são esses níveis hierárquicos. O que está na base é o conhecimento. Ele envolve a explicação e a memorização dos fatos. A gente pode classificar como sendo a etapa que são introduzidas as áreas básicas do conhecimento. O nível de compreensão é a etapa em que o aluno começa a relacionar o que aprendeu para a realização de situações e problemas propostos pelo professor em sala de aula. Na fase da aplicação, que é muito semelhante à fase anterior, essa também compreende a capacidade do aluno de aplicar seu conhecimento a problemas estabelecidos pelo professor. Só que nesse caso, além da resolução desses problemas em sala de aula,
o aluno também vai levar essa capacidade de resolução dos problemas para fora da sala de aula. Outra etapa é a análise. Durante esse período, o aluno ele desenvolve capacidade suficiente para discernir e dividir o conteúdo aprendido. Passa a perceber as partes e relações que compõem o conhecimento como um todo. A fase de síntese está relacionada ao período em que o estudante passa a ressignificar o conhecimento recebido. É a partir desse momento que ele começa a desenvolver seu pensamento crítico e consegue associar seu aprendizado para a formulação de novas proposições. Nessa última etapa, o aluno ele já é capaz de procurar novos meios e métodos de pesquisa para embasar e aprimorar seu conhecimento. Aqui, o objeto de pesquisa se torna primordial para que o aluno consiga desenvolver seus projetos. Mas o que a avaliação busca selecionar? A gente sabe que esse processo avaliativo ele possui toda uma estrutura, e essa estrutura tem que ser seguida tanto pelo professor quanto pelo aluno. Eu vou citar quais são as etapas e como é que ela é realizada. O professor ele é tido como mediador entre o conhecimento e o estudante. Para que o ensino-aprendizado seja realizado de forma eficaz, o professor tem que estabelecer etapas a serem seguidas consoante as suas práticas pedagógicas. Primeiro, o docente ele propõe aos alunos proposições de problemas relacionados aos conteúdos abordados em sala de aula. Desse modo, o aluno é incentivado a utilizar o seu conhecimento prévio e interagir com os colegas para solucionar o problema. A partir daí, o aluno apresenta as resoluções, ideias e concepções sobre o que aprendeu em sala de aula para a turma. Nessa etapa, o professor busca que as conclusões dos alunos estejam em concordância. Por fim, o professor formaliza o conteúdo através da explicação, ele aborda o conteúdo, ele explica as questões, ele faz todo um apanhado geral sobre o que foi aprendido em sala de aula e propõe aos estudantes uma nova resolução de novos problemas. E essa foi a minha apresentação sobre algumas das etapas que compõem a didática no ensino da matemática.